O conto de Vaermina. Darius Shano se viu correndo o mais rápido que podia. Ele não tinha ideia do que estava fugindo ou para onde estava correndo, mas não se importava. O desejo saturava sua mente. Não havia nada no mundo exceto voar. Ele olhou ao redor em busca de pontos de referência, qualquer coisa para se posicionar ou usar como alvo, mas sem sucesso. As pradarias sem características pelas quais ele estava correndo se estendiam até onde os olhos podiam ver. Só tenho que continuar correndo, ele pensou consigo mesmo. Tenho que correr o mais rápido que puder. E ele correu sem parar, sem fim à vista ou em mente. De pé sobre Darius Shano, enquanto ele estava deitado calmamente em sua cama, estavam sua amante, Vaermina, a tecelã de sonhos, e o Madod Sheogorat. Vaermina olhou com orgulho para este discípulo dela, e estava orgulhosa de sua pequena joia. Tanto potencial neste aqui. Por meio de sonhos de inspiração, eu alimentei o talento literário até a fruição, e agora ele é aclamado como um bardo e poeta emergente. Ele ganhará muito favor antes que eu me canse dele. Sheogorat também olhou para o jovem artista bretão e viu que ele era de fato famoso entre os outros mortais. Refletiu Sheogorat, mas quantos há que odeiam este mortal que você construiu? É o ódio dos mortais que confirma a grandeza, e não seu amor. Certamente você pode realizar isso também. Os olhos de Vaermina estreitaram-se. Sim, os mortais são de fato muitas vezes tolos e mesquinhos, e é verdade que muitos dos seus mais ousados foram desprezados. Não se preocupe, louco, pois tem o poder de alcançar muitas formas de grandeza com este ódio entre eles. Talvez, Dreanviarver, seria divertido mostrar quem tem esse poder? Inspirar ódio tolo e arrogante a esse mortal por 10 anos. E então eu farei o mesmo. Veremos quais talentos são mais eficientes, livres de ajuda ou interferência de qualquer um dos Daedra. Com isso, ela relaxou em prazer confiante. O Madod é realmente poderoso, mas essa tarefa é adequada às minhas habilidades. Os mortais são repelidos pela loucura, mas raramente a consideram digna de ódio. Terei prazer em revelar isso a você, enquanto trago os horrores mais sutis para fora do subconsciente deste mortal. E assim, no 19º ano de sua vida, os sonhos que Darius Shano estava vivenciando começaram a mudar. O medo sempre fez parte da noite para ele, mas agora havia algo mais. Uma escuridão começou a se infiltrar em seu sono, uma escuridão que sugou todos os sentimentos e cores, deixando apenas o vazio para trás. Quando isso aconteceu, ele abriu a boca para gritar, mas descobriu que a escuridão havia levado sua voz também. Tudo o que ele tinha era o terror e o vazio, e a cada noite eles o enchiam de uma nova compreensão da morte. No entanto, quando ele acordou, não havia medo, pois ele tinha fé que sua senhora tinha um propósito. De fato, uma noite, a própria Vaermina emergiu do vazio. Ela se inclinou para perto para sussurrar em seu ouvido. Observe com cuidado, meu amado. Com isso, ela afastou o vazio, e por horas a cada noite ela revelava a Darius as mais horríveis perversões da natureza. Homens sendo esfolados e comidos vivos por outros homens, bestas inimagináveis de muitos membros e bocas, populações inteiras sendo queimadas, seus gritos enchiam suas noites. Com o tempo, essas visões roeram sua alma, e seu trabalho começou a assumir o caráter de seus pesadelos. As imagens reveladas a ele à noite eram reproduzidas na página, e a terrível crueldade e o vício vazio que seu trabalho continha revoltavam e fascinavam o público. Eles se deleitavam em seu desgosto por cada detalhe. Havia aqueles que abertamente gostavam de seu material chocante, e sua popularidade entre alguns apenas alimentava o ódio daqueles que o achavam abominável. Isso continuou por vários anos, enquanto a infâmia de Darius crescia constantemente. Então, em seu 29º ano, sem aviso, os sonhos e pesadelos cessaram. Darius sentiu um peso sendo tirado, pois não suportava mais as torturas noturnas, mas estava confuso. O que eu fiz para desagradar minha senhora? Ele se perguntou em voz alta. Por que ela me abandonou? Vaermina nunca respondeu às suas preces. Ninguém nunca respondeu, e os sonhos inquietos desapareceram para deixar Darius em longos e profundos sonos. O interesse nas obras de Darius Shano diminuiu. Sua prosa tornou-se obsoleta e suas ideias não provocaram o choque e a indignação que antes causavam. À medida que a lembrança de sua notoriedade e de seus sonhos terríveis desapareciam, as perguntas que corriam em sua mente eventualmente produziam ressentimento contra Vaermina, sua antiga amante.
O ressentimento cresceu em ódio, do ódio veio o ridículo, e com o tempo o ridículo se tornou descrença. Lentamente, tornou-se óbvio, Vaermina nunca havia falado com ele. Seus sonhos eram simplesmente o produto de uma mente doente que havia se corrigido. Ele havia sido enganado por seu próprio subconsciente, e a raiva e a vergonha o dominaram. O homem que uma vez conversou com uma divindade caiu firmemente na heresia. Com o tempo, toda a amargura, dúvida e sacrilégio concentraram em Darius uma filosofia criativa que foi encadeada em todo o seu trabalho subsequente. Ele desafiou os próprios deuses, bem como o público infantil e o estado corrupto por adorá-los. Ele zombou de todos eles com caricaturas perversas, não poupando ninguém e não dando trégua. Ele desafiou os deuses em público a derrubá-los se eles existissem, e os ridicularizou quando nenhuma punição foi dada. A tudo isso, o povo reagiu com indignação muito maior do que havia mostrado ao seu trabalho anterior. Sua carreira inicial ofendeu apenas sensibilidades, mas agora ele estava atacando diretamente o coração do povo. Seu corpo de trabalho cresceu em tamanho e intensidade. Templos, nobres e plebeus eram todos alvos de seu desprezo. Finalmente, aos 39 anos, Darius escreveu uma peça intitulada O Tolo Mais Nobre, ridicularizando o deus imperador Tiber Septim por se integrar ao culto patético dos 9 divinos. O rei local de Daenia, que havia sido humilhado por essa revista no passado, viu sua chance. Por seu sacrilégio contra o império, Dariushano foi executado, com uma lâmina cerimonial, na frente de uma multidão de centenas de pessoas. Suas últimas palavras amargas foram balbuciadas através de um bocado de seu próprio sangue. 20 anos após a primeira aposta ter sido feita, Vaermina e Shelgorat se encontraram sobre o cadáver sem cabeça de Dariushano. Adrian Viarver estava ansiosa por esse encontro. Ela estava esperando há anos para confrontar o príncipe da Edric sobre sua falta de ação. Fui enganado por você, Shelgorat. Cumpri minha parte do acordo, mas durante seus 10 anos você nunca contatou o mortal uma vez sequer. Ele não deve nada de sua grandeza a você, seus talentos ou sua influência. Bobagem, resmungou o Madod. Eu estava com ele o tempo todo. Quando seu tempo acabou e o meu começou, seus sussurros em seu ouvido foram substituídos pelo silêncio. Eu cortei seu vínculo com aquilo em que ele encontrava mais conforto e significado, e retive a atenção que a criatura tanto desejava. Sem sua amante, o caráter deste homem poderia amadurecer sob ressentimento e ódio. Agora sua amargura é total e, superado por uma loucura alimentada por sua raiva, ele me alimenta em meu reino como um servo eterno. Shelgorat se virou e falou para o espaço vazio ao seu lado. De fato, Dariushano era um mortal glorioso, desprezado por seu próprio povo, seus reis e até mesmo pelos deuses que ele zombava. Pelo meu sucesso, aceitarei 60 seguidores de Vaermina a meu serviço, e os sonhadores despertarão como loucos. E assim Shelgorat ensinou a Vaermina que sem loucura não há sonhos, nem criação. Vaermina nunca esquecerá esta lição.